O Haiti está na nossa história e na nossa atualidade, de uma forma que muita gente vai se surpreender. Pois é, estamos de volta com a coluna Maré Cheia, aqui no nosso canal Maré Alta, e apesar de ter passado já mais de uma semana do jogo Brasil-Haiti, quando o Haiti voltou a ser notícia e curiosidade por aqui, acabei atrasando na data, no timing, né? Mas eu acho que ainda vale a pena fazer esse vídeo, porque tem duas situações que foram praticamente intocadas por todo mundo que se referiu ao Haiti, que é da primeira grandeza de importância para entender a nossa história e a nossa situação atual. Vamos lá então? Pois é, muita gente falou, né, da repressão da FIFA que obrigou o Haiti a mudar sua camisa, né, e tirar ali uma imagem, né, que tinha um líder revolucionário portando uma bandeira polonesa. Olha que curioso, né? Os poloneses foram convocados para reprimir a guerra de libertação do Haiti contra a França e se solidarizaram ao povo haitiano, né? Então, para aqueles que não entendem muito o que é um povo dominado e oprimido, imaginam que todo e qualquer europeu, né, é eurocêntrico, vão esquecer que os poloneses são eslavos, né, são do leste europeu e se solidarizaram com os negros, com os escravizados do Haiti na sua guerra de independência. Primeiro fato curioso, mas ainda não tem a ver com o Brasil. O que é que tem a ver com o Brasil, gente? A guerra de libertação do Haiti contra a elite francesa que dominava o território haitiano, que chamava Santo Domingo na época, tem algumas marcas fundamentais que vão repercutir na América Latina inteira e no Brasil. Primeira coisa, o primeiro líder dessa independência do Haiti, né, chamado, talvez eu erre na pronúncia aqui, o Toussaint Louverture, né, o primeiro líder da Revolução Haitiana, ele foi um cara escravizado que foi mandado para a França. Ele aprendeu a ler e escrever, ele é influenciado por ideais católicos e iluministas e volta para o Haiti depois convencido. Liberdade, igualdade e fraternité. Para aqueles que se horrorizam com tudo que é iluminista e acham que essa modernidade é necessariamente, né, repressora e anticolonial, vai ficar muito complicado explicar a história de libertação do povo haitiano, porque foram esses ideais iluministas que guiaram o principal líder do início da Revolução de Independência haitiana. Afinal de contas, o raciocínio ficou muito simples no final das contas, né? Igualdade, como é que tem colônia? Como é que tem escravizado? Né? A guerra de libertação do Haiti com os franceses foi uma das mais violentas que já existiram nas Américas, né? Talvez a mais violenta. Cabeças literalmente rolaram ali na ilha. Houve um banho de sangue contra a elite branca francesa, né? E o Haiti vai ser muito punido depois por todas as elites latino-americanas. Então essa é a principal coisa. O choque pela violência e pela radicalidade de escravizados se rebelando contra seus colonizadores causou pânico, terror, pavor verdadeiro na América Latina inteira, em especial no Brasil. Esse fenômeno, esse sentimento de pânico e medo em relação à potencialidade da rebelião dos escravizados em toda a América Latina recebeu um nome: haitianismo, como se fosse uma espécie de doença que pudesse contaminar o restante da América Latina. Na América Espanhola, a coisa foi um pouco mais progressiva do que no Brasil, ou melhor, muito mais progressiva que no Brasil, né? Todas as independências na América Espanhola contaram em maior ou menor grau com a participação de escravizados, em algumas regiões, inclusive como protagonistas e líderes, como por exemplo na independência do Uruguai, né? Outra coisa, o Simão Bolívar, né? Muita gente fala de bolivarianismo hoje em dia e não sabe muito bem de onde vem esse termo. Vem de Simão Bolívar, o principal líder da independência na América Espanhola, naquela região norte, Venezuela, Colômbia, Equador, etc., né? O Simão Bolívar, no começo da sua trajetória, ele é derrotado. Quando ele é derrotado, vocês sabem para onde ele vai? Ele vai para o Haiti. Ele vai para o Haiti. Os haitianos recebem o... Eu vou pegar até o dado correto aqui para vocês pegarem. O Simão Bolívar vai para o Haiti, ele recebe armas, ele recebe soldados, ele é ensinado pelos generais haitianos sobre estratégias militares e ele volta com uma mudança ideológica fundamental, que não era só um aspecto técnico, que era incorporar os escravizados, que até então nas primeiras campanhas do Bolívar estão fora da luta, da batalha,
né, a independência não ia se fazer com eles, os haitianos conseguem ganhar a consciência do Simão Bolívar para a importância de libertar os escravizados e de incluí-los nos seus exércitos, inclusive no oficialato. Então, percebam que isso vai ter uma marca muito grande. A abolição e independência na América Espanhola vai ser feita por pessoas que viviam na América Espanhola, mesmo que fossem descendentes de espanhóis, por indígenas em muitos lugares e por escravizados. Todos os países da América Espanhola vão se tornar república. E aí, olhem que diferença com o Brasil. No Brasil, a independência vai ser feita pelo alto. Embora a gente tenha movimentos independentistas importantes na Bahia, né, ou localizados em outras regiões, quem faz a independência aqui é a própria família portuguesa, a família real portuguesa, né? Dom Pedro I proclama a independência e o Brasil não se torna uma república, o Brasil se torna um império. Então dá para ver que aqui a elite, com medo desse haitianismo, desse pavor, desse pânico em relação à possibilidade de uma libertação dos escravizados, faz com que a nossa elite seja mais controladora, mais rigorosa, mais repressiva no controle aos escravizados. Isso vai atrasar a nossa abolição, né, para 1888. Né? Tem mais de 60 anos aí de diferença em relação ao restante da América Espanhola. Então, essa coisinha que a gente imagina que é uma ilha pequena na América Central, que não tem influência, teve uma influência monumental em toda a América Latina. Em alguns lados favorecendo o apressamento da abolição, em outros lados, como no Brasil, o atraso da abolição, o controle maior, mais opressivo e mais rigoroso. Tá? Só por isso o Haiti já seria importante da gente estudar. Tá? Mas tem alguma coisa mais importante ainda. Eu estou falando, tudo que eu falei até agora se refere a um aspecto histórico, secular, que tem reflexos no presente. Mas tem uma coisa que tem um reflexo mais vivo e mais evidente, embora pouquíssima gente fale disso. Sabe por quê? Porque é incômodo para dois lados. Do que eu estou falando? Não sei se vocês lembram, mas de 2004, lembre que o primeiro governo de Lula foi eleito em 2002, portanto 2004 já é governo Lula. O Brasil se oferece à ONU para comandar uma missão de paz no Haiti, onde o exército brasileiro, pela primeira vez em décadas, vai ser colocado em operações práticas. Ele gerou banhos de sangue, ele gerou estupros, ele gerou mortes. Ele foi um exército opressivo no Haiti, em nome da ONU, de uma suposta paz. Por que isso é importante para a história recente brasileira? Porque a gente está vivendo hoje com o bolsonarismo. Sim, o bolsonarismo. Mas, Ricardo, não era governo Lula? Pois é, de 2004 a 2017, eu estou falando de governo Lula e Dilma. Foi quando durou a missão de paz no Haiti. O exército brasileiro, gente, desde a redemocratização, ele esteve progressivamente perdendo verba, desprestigiado aos olhos da população, aos olhos da imprensa, da intelectualidade. Ele perdeu prestígio pelo que ele cometeu na ditadura militar, né? E assim, o exército que não entra em combate, vira até a piada de que exército serve para pintar sarjeta, calçada, um exército desequipado, com pouca verba e sobretudo com comandantes que nunca participaram de nenhuma batalha real, é um exército altamente desmoralizado para pretender qualquer influência política na sociedade. Mas o que acontece? E aí a gente vai ver que o lulismo e o bolsonarismo, longe de serem polarizações entre esquerda e direita, eles têm uma cadeia de retroalimentação. Um realimenta o outro. Entre 2004 e 2017, somem aí a diferença, são 13 anos de atuação do Exército Brasileiro, com vários comandantes militares no Haiti. Eu vou puxar o nome de alguns deles aqui, vou ver se vocês se lembram. General Augusto Heleno Ribeiro. Vocês lembram dele? Ministro do Bolsonaro. Entre 2004 e 2005, né, ele foi o comandante militar indicado pelo Lula no Haiti. General Carlos Alberto dos Santos Cruz, também bolsonarista, ministro de Bolsonaro. Comandou o Brasil de 2007 a 2009. Floriano Peixoto Vieira, Luiz Eduardo Ramos. E vai por aí. Toda a base militar de apoio ao bolsonarismo
ainda que o bolsonarismo não seja um fenômeno que veio só dos militares, mas esses generais que lutaram no Haiti, que oprimiram no Haiti, que comandaram matanças no Haiti em nome da paz, ganharam moral e ascendência sobre a tropa. Afinal de contas, eles tinham disparado tiro, corrido riscos, né? Diante de uma fração de militares, né, mais apáticos ou que não tiveram em combate, esses caras vão virar heróis dentro do próprio exército. Eles são os únicos que combateram. O exército passa a receber mais verbas, passa a receber mais importância justamente no governo Lula e Dilma. E promove esses caras a general. Sim, eles não eram generais, gente. Eles não eram generais. Eu vou pegar aqui a lista de alguns que foram promovidos a general, para vocês terem uma ideia. General Vilas Boas, aquele que mandou o tweet lá contra o STF, promovido a general do Exército em 2011. Nomeado para o comando do Exército em 2015, governo Dilma Rousseff. Depois é convidado para presidir o Gabinete de Segurança Institucional de quem? Do Bolsonaro. General Augusto Heleno alcança o topo da carreira militar como de general também durante esse período. General Hamilton Martins Mourão, sim, aquele que foi vice do Bolsonaro, chegou a general também durante o governo do PT. Né? E ocupou postos de general no Comando Sul e Comando Leste, também no governo do PT. General Braga Neto, lembram dele? Interventor no Rio de Janeiro? Também nomeado general no governo do PT. Tá? Então, olhem a importância que isso teve. O delírio de grandeza do Lula achar que ia colocar o Brasil no Conselho de Segurança da ONU, que fica ridículo hoje, porque o Brasil hoje não é ninguém de importância no cenário militar, geopolítico internacional. O Brasil não tem força para reivindicar essa posição, na verdade, nem econômica, muito menos militar. Esse delírio de colocar o Brasil no Conselho de Segurança da ONU leva o Brasil a intervir no Haiti, a empoderar, para usar um termo da moda recente aí, todos esses generais que vão constituir a base do bolsonarismo. Então olhem como o tiro sai pela culatra e como uma política alimenta a outra. Né? No meio disso, o Brasil foi fazer um jogo da paz lá no Haiti, né? Depois que ganhou a Copa de 2002, é muito comum, mas é bom lembrar, esse jogo acontece no meio de um cenário de ocupação militar e massacres no Haiti. Teve um general, inclusive, que se suicida, tá? No comando, de tamanhas as brutalidades que o exército brasileiro estava cometendo ali. Vocês lembram a ocupação do Alemão no Rio de Janeiro? É feita com o know-how adquirido no combate no Haiti também. Então, os vínculos entre Brasil e Haiti são muito maiores do que aparentemente, né, sugerem, né, a influência do que aconteceu no Haiti na nossa história e na nossa atualidade. E o canal de alimentação do petismo para o bolsonarismo é muito direto. Não existiria nenhum desses generais bolsonaristas caso eles não tivessem sido nomeados durante os governos Lula e Dilma. Ficamos por aqui. Até!